alunos do quarto ano, eu sou a professora Ana Maria. Vocês já pararam para pensar em como os seres vivos são diferentes? Mas você sabia que todos eles possuem uma característica em comum? Você sabe qual é? Vamos descobrir juntos neste vídeo. Vamos lá? Todos os seres vivos, como os diferentes tipos de plantas, os animais e até mesmo as bactérias, são formados então por unidades básicas dos seres vivos, chamadas de células. O único ser vivo que não possui células é o vírus. O restante, todos eles possuem. Existem seres vivos como as bactérias que apresentam uma única célula, a qual desempenha todas as funções, como alimentar-se, reproduzir-se e respirar. No entanto, a maioria dos seres vivos é formada por várias células, as quais são especializadas em determinadas funções e atuam juntas para a manutenção de todo o organismo. O ser humano, por exemplo, possui em seu corpo trilhões e trilhões de células. As células são as unidades básicas da vida, porque são capazes de realizar todas as funções vitais e também de se reproduzir. Por isso, estudá-las é a chave do aprendizado para a própria vida. O tamanho das células é variável e grande parte delas é microscópica, ou seja, não é possível enxergá-las sem a ajuda de um microscópio. A maioria das células compartilha uma estrutura básica. São formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática tem a função de proteger as células, fica em sua parte mais exterior, permitindo a troca de substâncias com o meio em que se encontram. O citoplasma é formado por uma mistura gelatinosa que preenche o interior da célula. Nele existem pequenas estruturas denominadas organelas celulares, as quais desempenham importantes funções, como produção e transporte de substâncias, respiração e digestão. O núcleo é a parte responsável por controlar as atividades das células. É no núcleo que fica armazenado o material genético, responsável então pelas características hereditárias de cada ser vivo. Aquelas que são passadas de pais para filhos. As células podem apresentar formas e funções bem variadas. Observem alguns exemplos. Estas são células musculares, responsáveis pelo movimento dos músculos. Observem o formato delas. Essas outras são adipócitos, que são células que armazenam gordura. Estas outras são células da parede intestinal, responsável pela absorção dos nutrientes. Cada uma possui, então, formatos diferentes. Observem mais algumas células que encontramos em nosso organismo. Estas são células de defesa, chamadas de leucócitos. Estas são células que ficam em nossa pele. Estas daqui são células reprodutoras, chamadas de espermatozoides. Estas outras são células avermelhadas, chamadas de glóbulos vermelhos e que estão em nosso sangue. Estas outras são chamadas de neurônios. São células estreladas que ficam em nosso cérebro. Para que um organismo possa crescer, as células se dividem, formando novas células. Além de garantir o crescimento dos organismos, a divisão celular possibilita a substituição das células que morrem e precisam então ser repostas em nosso organismo. Contudo, antes de se dividirem, as células precisam duplicar todas as suas estruturas importantes, garantindo que as novas células fiquem completas. Também todas elas com citoplasma, com membrana plasmática e também com núcleo, como nós podemos observar aqui nesta imagem. Na maioria dos seres vivos, as células não têm capacidade de sobreviver sozinhas, ou seja, elas dependem umas das outras para executar as suas atividades. Há aquelas que digerem os alimentos,
as que atacam os agentes causadores de doenças, as que carregam substâncias para todo o corpo, entre várias outras. O conjunto de células com funções específicas recebe o nome de tecido. O tecido muscular, por exemplo, é responsável pela movimentação do organismo. Em nosso corpo, há diferentes tipos de tecidos. Os tecidos se unem e formam órgãos, que podem desenvolver uma ou mais funções do organismo. O estômago, por exemplo, é um órgão formado por vários tipos de tecidos. Vários órgãos podem trabalhar em conjunto e realizar uma função, formando então um sistema. Por exemplo, o sistema digestório. Quando nós consideramos então o conjunto de todos os sistemas, temos o organismo. Você percebeu como o corpo humano é organizado e integrado? As células elas se agrupam para formar tecidos, os tecidos se agrupam para formar órgãos, os órgãos com funções semelhantes constituem um sistema e os sistemas formam então um organismo. Para que o organismo possa se manter então em equilíbrio, os sistemas devem exercer funções de maneira integral. Muito bem, pessoal! Pudemos aprender muitas coisas importantes sobre as células do nosso corpo. Agora vamos realizar algumas atividades que estão na descrição deste vídeo. Observe! Número 1. Vocês devem ler este texto sobre as estruturas básicas que formam então os seres vivos, ou seja, as células. Leiam com muita atenção este texto, pois a partir dele vocês deverão completar as frases que estão logo abaixo. Então, observem bem as palavras que estão em negrito no texto. Com elas, vocês conseguirão observar e completar então essas frases. Fiquem atentos. A próxima atividade é uma cruzadinha. Vocês deverão ler atentamente cada uma das pistas que nos falam então quais são as palavras que vocês devem completar nesta cruzadinha. Vamos lá. A letra A diz: região responsável pelo controle das atividades da célula. Que será? Qual região que é? Vejam que ela tem 6 letras e a terceira letra é a letra C. Qual parte da célula será que é esta? Letra B. Exemplo de organismos formados por apenas uma célula. Pensem lá, lembrem do que a prof comentou no vídeo. C. Células que atuam no movimento do corpo. Quais será? Células alongadas e ramificadas presentes no cérebro. Qual será que é? E. Região da célula com aspecto gelatinoso localizada entre o núcleo e a membrana plasmática. Qual será, pessoal? F. Envoltório que protege e delimita a célula, ou seja, aquela que fica em torno da célula, aquela partezinha que fica em torno da célula. Lembrem lá das partes da célula. G. Processo que garante o crescimento e a evolução das células do organismo. Lembrem lá que a partir de uma célula elas se fazem o quê? O que será que elas fazem para se formar outras células? Pensem lá. Se precisarem, podem retornar ao vídeo também. E a próxima atividade. O corpo humano, então, é formado por trilhões de células com formas, tamanhos e funções diferentes. Sobre este assunto, marque as alternativas corretas. Vejam que, como eles estão dizendo ali, as alternativas, então nós já sabemos que é mais de uma que está correto. Letra A. As células são as unidades básicas da vida? Se sim, marca um X. Se não, não marca. B. A maioria das células é vista a olho nu?
C. Os seres humanos são formados por vários tipos de células. No corpo humano, existem somente um tipo de célula? Os neurônios são as células vermelhas do sangue que transportam oxigênio? Será, pessoal? Pensem aí, completem. Vocês podem realizar essas atividades em uma folha, ok? E depois vocês podem, então, corrigir essas atividades no próximo vídeo. Combinado? Um grande beijo, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!